Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com Alberto Machado, deputado do PSD. Muito bem-vindo. Obrigado. E começando já por falar das grandes paixões e uma das funções que tem, está a terminar o seu último mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, no Porto. Como é que foi este percurso de cerca de 20 anos? Bom, foi um percurso que já começou efetivamente há muito tempo e que é uma das minhas grandes paixões, que é a política autárquica. E eu, naturalmente, se pudesse continuar a ser Presidente de Junta, não hesitaria um segundo em responder que sim, porque é, do ponto de vista pessoal, aquilo que mais me realiza enquanto pessoa, o facto de poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade, da minha população, da minha freguesia. E este trabalho que desenvolvo já há 20 anos começou de forma um bocadinho aleatória, porque eu já era militante do PSD, mas era um militante de base, portanto não conhecia ninguém na estrutura, e de um momento para o outro, em 2001, portanto quando iniciamos a preparação das eleições autárquicas de 2021, convidaram-me para uma reunião e eu fiquei responsável por fazer uma parte do programa eleitoral ligado ao associativismo, às coletividades, aos clubes da freguesia. Portanto, fiz uma reunião com os diferentes clubes, fiz um relatório, apresentei um conjunto de propostas, chamaram-me para a lista e depois ganhamos as eleições e chamaram-me para o Executivo. E, portanto, foi assim uma coisa tudo muito inesperada, mas foi algo que me aconteceu e que eu estou plenamente satisfeito por ter acontecido, porque permitiu que durante estes 20 anos tudo isso transformasse completamente a minha vida. E para quem não conhece Paranhos, como é que descreve esta freguesia? Bom, Paranhos é uma freguesia socialmente equilibrada, é a maior freguesia do Porto, habitam nela cerca de 50 mil pessoas, temos o maior polo universitário, um dos maiores polos universitários da Europa, temos 3 hospitais, temos um centro de tecnologia ligado à saúde e de investigação de renome internacional, que é o I3S, que está associado ao IPATIMUP, temos 15 bairros sociais, e é uma freguesia que tem um dinamismo brutal, onde trabalham e habitam mais de 100 mil pessoas, entre aqueles que residem, que serão cerca de 50 mil, mais aqueles que se dirigem todos os dias, por exemplo, só estudantes universitários afetos à Universidade do Porto, com as suas diferentes faculdades, e às universidades privadas que temos 4 universidades privadas na minha freguesia. Só aí estão logo 35 mil estudantes que todos os dias acorrem a Paranhos para estudar e tirar os seus cursos, já para não falar nos milhares de pessoas que vão para o Hospital de São João para trabalhar e para serem tratados, para o IPO, para o Hospital Conde Ferreira, e portanto tem uma dinâmica e uma mobilidade diária que é absolutamente extraordinária e que depois também lhe dá um potencial muito grande em termos de crescimento e de futuro. Nestes 20 anos, quais é que foram os momentos mais marcantes para si e que sente foram mais marcantes também para a Junta? Bom, mais marcantes para a Junta de Freguesia, eu acho que foi por etapas, foi-nos tendo conseguido não depender apenas e só da Câmara Municipal e termos uma visão para além daquilo que é a tradicional missão das Juntas de Freguesia. E, portanto, a nossa equipa, que se mantém grande parte dos elementos desde 2001, sempre olhou para a Junta de Freguesia muito mais do que a mera entidade administrativa para emitir atestados e as coisas tradicionais. E sempre procuramos muito desenvolver projetos que pudessem capacitar as pessoas e, portanto, combater o desemprego, ajudar a procurar estratégias para a criação do autoemprego, estratégias de coworking. Fomos a primeira freguesia, neste caso até a primeira cidade, o primeiro espaço físico de coworking que existiu na Península Ibérica, abriu em Paranhos, na cidade do Porto, num projeto internacional que se chamava A World, e portanto o coworking chegou a Portugal em 2008, por nosso intermédio. Agora é uma coisa que é absolutamente transversal a todas as cidades, mas foi também com este espírito de apoiarmos as pessoas de Paranhos a construir as suas bases, as bases do seu futuro, do seu trabalho, e portanto, sempre nessa dinâmica e, por exemplo, na área da educação, muitos projetos relacionados com o empoderamento, a capacitação dos nossos jovens, a permitirmos que eles possam ter mais competências
para poderem conquistar o futuro de forma mais fácil. E, portanto, foram vários momentos ao longo de todo este percurso que foram sempre somando uns aos outros e que foram permitindo que sejamos uma das freguesias de referência no nosso país. E estamos em anos de autárquicas e uma das coisas curiosas que acontecem, e aconteceu também no seu caso, é que sente-se que os cidadãos, os fregueses, os munícipes, nem sempre votam nas três entidades sempre no mesmo partido ou na mesma lista. Sente que o facto das juntas, das câmaras, do poder local ser um poder mais próximo, a tónica está mais na pessoa, na capacidade de trabalho da pessoa, do que na sigla que representa? Sim, isso é verdade, particularmente nas freguesias de média e pequena dimensão. Nas freguesias dos grandes centros urbanos, muitas vezes há um voto de arrasto para aquilo que possa ser a figura da Câmara Municipal. Felizmente em Paranhos, os nossos concidadãos sabem escolher e conhecem a equipa que está na Junta de Freguesia, conhecem o nosso trabalho, e em 2013, portanto, em 2019, a primeira vez que concorri, foi a primeira vez que o PSD teve maioria absoluta na freguesia. Nunca tínhamos tido na história da democracia, das eleições autárquicas. Em 2013, a Câmara Municipal, havia 3 candidatos fortes à liderança da Câmara Municipal, portanto, com uma mudança de ciclo na Câmara Municipal, e nós conseguimos manter a Junta de Freguesia. E depois, em 2017, com um Presidente de Câmara em funções, há 4 anos, com maioria absoluta na Câmara Municipal, mesmo assim, houve uns largos milhares de cidadãos que votaram de forma diferente e mantiveram o PSD a liderar os destinos da freguesia. E voltando ao seu percurso pessoal, como disse, nasceu e cresceu sempre na cidade do Porto. Quais são as grandes memórias que tem da sua infância, e se já tem memórias de algumas eleições de terem ocorrido? Sim, eu tenho a felicidade de ter nascido, ter crescido e ainda viver na mesma casa, e isso permite que a minha vida foi toda muito centrada na freguesia de Paranhos e na cidade do Porto. E, portanto, eu andei na escola primária do Covelo, depois andei na EB23 de Paranhos, depois fui para a Escola Secundária Filipa de Vilhena e depois licenciei-me na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, portanto, tudo na freguesia de Paranhos, e isso permite-me ter um conhecimento muito grande da realidade da freguesia. Na minha infância, eu sempre fui gostando de política, sempre fui acompanhando o crescimento que o país teve, particularmente no período do cavaquismo, e se nós olharmos de forma isenta para a evolução do país, e o país sempre recebeu fundos comunitários, estamos a receber fundos comunitários, vamos receber muito mais fundos comunitários, e o período em que as pessoas verdadeiramente melhoraram a sua vida e conseguiram ascender no elevador social foi efetivamente nos anos de governação do professor Cavaco Silva, e isso marcou-me muito enquanto jovem. Eu lembro perfeitamente de andar já na altura na secundária e de sentir esse apelo forte pela política, também por aquilo que se conseguia perspectivar em termos de futuro, que depois, de certa forma, com todas as turbulências que temos tido ao longo dos anos, não foi possível viver uma época como aquela, que era possível alguém que viesse de uma família humilde como eu vim, poder crescer na vida, poder estudar e poder, com as ferramentas que conseguiu aprender ao longo da vida, poder ter sucesso, poder ter uma profissão, poder evoluir neste tal elevador social que permitiu a muitas pessoas da classe média-baixa, até muitas de origem rural, e o Porto tem particularmente esse carisma. Na década de 40, 50 e 60 do século passado, foram muitos os milhares de pessoas que viveram viver para o Porto, vindos de todo o norte do país, de origens muito humildes, de origens muito rurais, e que conseguiram, fruto do seu trabalho, da sua dedicação e de um Estado que não destrangulava financeiramente as pessoas com impostos, conseguiram ascender na vida. É o caso da minha família, é o caso também de mim próprio, e muito orgulho tenho nisso. E o gosto pela medicina dentária surge quando? Bom, o gosto pela medicina dentária surge durante o curso de medicina dentária, e eu queria ser cardiologista. E, portanto, desde pequenino, a minha vontade era ter sido cardiologista, mas não consegui entrar no curso de medicina num ano por 0,1, depois tentei um segundo ano por 0,2, então depois decidi ir para a medicina dentária, e o gosto adquiri ao longo do curso, e portanto exerci até há muito pouco tempo, exerci medicina dentária
sempre com a vontade de poder ajudar os meus doentes e poder contribuir para o seu bem-estar, não só do ponto de vista da saúde oral, mas também na saúde geral como um todo. E o facto de vir de uma área diferente, não tão comum aqui na Assembleia da República, sente que há essa necessidade de haver maior diversidade de áreas de formação também aqui? Sem dúvida. É muito difícil para alguém de uma profissão liberal, particularmente ligada à área da saúde, vir para a Assembleia da República, porque o nível de trabalho é bastante significativo e há aqui uma perda de continuidade. Eu tive que deixar de exercer, fruto de ser do Porto, estar em Lisboa, e portanto há aqui uma quebra, há aqui uma dificuldade. Esta decisão que acabei por tomar de vir para aqui teve esse condicionante na minha vida, depois quando sair, ter que recomeçar tudo novamente. Mas foi um risco que assumi pelo meu gosto pela política e também por aquilo que entendo que sou capaz de poder dar ao serviço público e, nomeadamente, até, como estava a dizer, dentro desse grau de conhecimento que muitas vezes falta aqui na Assembleia. Se fosse possível que a Assembleia fosse mais representativa daquilo que é a sociedade como um todo, eu julgo que as leis que são aqui aprovadas neste edifício, neste espaço, poderiam ser mais adaptadas e mais ajustadas às diferentes realidades. E há muitas questões que se passam na área da saúde e na área da medicina e da medicina dentária em particular, que nem sempre são enquadradas depois naquilo que é a parte prática da questão. Olha, por exemplo, os meus colegas médicos dentistas estão a reclamar relativamente a uma legislação que recentemente foi publicada por causa das radiações. E agora temos aí uma entidade, que é o IGAMA-OT, que anda a fiscalizar as clínicas de medicina dentárias todas como se nós utilizássemos níveis de radiação iguais a um TAC, uma ressonância magnética ou radiações ionizantes de elevada escala, quando os médicos dentistas utilizam uma fração muito mínima de radiação. E, portanto, a aplicação de coimas e o conjunto de regras que têm que cumprir estão completamente desajustadas daquilo que é a teoria das leis, que foi aprovada neste edifício, e depois aquilo que é a prática do dia-a-dia dos nossos concidadãos. E eu acho que isso falta, e o meu papel também aqui na Assembleia da República é poder contribuir com a minha experiência, e tenho experiência em vários domínios. Felizmente, também pelo meu percurso na Junta de Freguesia, tive a oportunidade de passar em diversos pelouros, e isso permite-me ter conhecimento de várias realidades, e eu julgo que poderei estar bem preparado para contribuir para que daqui possam sair melhores leis mais ajustadas, mais adaptadas àquilo que é a prática real dos portugueses. E sendo vice-presidente da Comissão de Saúde aqui na Assembleia, e vivemos obviamente um ano muito difícil e desafiante para a saúde, se pudesse alterar uma coisa no Serviço Nacional de Saúde, qual é que seria a primeira coisa que alterava? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. O Serviço Nacional de Saúde é absolutamente fundamental no nosso país, é uma das bases de tratamento de justiça social até, e eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem efetivamente que ser complementado com o setor social, mais ligado eventualmente às misericórdias, e com o setor privado, para que os portugueses possam ter um acesso mais célere aos cuidados de saúde. Acho que existe aqui nesta casa uma componente ideológica muito forte e muito marcada contra o sistema social e o sistema privado de saúde, quando eu acho que eles deviam ser absolutamente complementares. Portanto, se calhar uma das coisas que eu começaria por alterar era exatamente a questão de que tivessem que ser obrigatoriamente cumpridos, sob pena dos administradores hospitalares terem que abandonar os seus cargos, terem que ser cumpridos os tempos mínimos de resposta. Não é admissível que os portugueses, quando têm que aceder a uma primeira consulta, demorem em algumas especialidades mais de 1 ano, às vezes até 2, e quando têm que aceder a uma cirurgia, também estejam meses e meses à espera, quando há resposta em Portugal para isso. E, portanto, acho que, do ponto de vista da responsabilização daquilo que são os gestores hospitalares, era absolutamente fundamental que o Serviço Nacional de Saúde os pudesse responsabilizar com metas muito claras para que o SNS pudesse cumprir aquilo que é o seu objetivo máximo, que é responder
rapidamente e atempadamente aos problemas de doença que os portugueses têm e que têm que ser resolvidos o mais rapidamente possível. E, portanto, aí os administradores hospitalares têm que ter mais competências, têm que ter mais responsabilidades e depois, naturalmente, se não cumprirem, têm que ser substituídos, porque nós queremos é que o sistema funcione. E aqui na Assembleia, qual é que foi o momento mais intenso, ou os momentos mais intensos que viveu? Também pela importância do... Bom, desde logo, para um recém-chegado à Assembleia, é o primeiro dia e perceber como é que tudo isto funciona, como é que este mundo funciona. Depois, se calhar, o segundo momento foi efetivamente quando nós tivemos que, poucos meses, 3, 4 meses depois de termos começado a trabalhar, termos que parar a nossa atividade, ou nós nunca paramos verdadeiramente, mas termos que reduzir imenso a nossa atividade e os nossos contactos e portanto isso criou ao longo deste mandato 2, 3 meses de uma pequena adaptação que não chegou a ser uma adaptação completa e depois agora já vamos quase num ano e 3 ou 4 meses em cima que efetivamente o trabalho, a presença em plenário, por exemplo, está muito condicionado. Até há bem pouco tempo só poderiam estar 21 deputados na sala, agora já podem estar um bocadinho mais e, portanto, o nosso trabalho tem sido muito mais estar no gabinete, a acompanhar as sessões, a trabalhar nas comissões e nos diferentes projetos que temos em mãos, mas muito mais um trabalho de gabinete. E essa parte não é muito agradável. E, portanto, acho que era mais agradável os primeiros meses enquanto nós estávamos mais em conjunto, porque é completamente diferente de uma reunião presencial, de uma reunião por videoconferência, em que às vezes é preciso também haver algum diálogo entre as diferentes forças políticas e até entre os pares do grupo parlamentar, e esse diálogo está comprometido com a questão da pandemia. Mas eu espero que isto rapidamente passe e que nós possamos regressar à normalidade. Quais é que são os deputados de outras bancadas parlamentares que admira mais, por ter conhecido cá ou por já admirar de antes, por conhecer, por exemplo, pela televisão? Olha, uma das pessoas que eu já admirava e continuo a admirar é o Jerónimo de Sousa. Acho que ele tem uma resiliência fora do normal e apesar de eu não concordar com uma parte daquilo que o Jerónimo de Sousa defende, eu acho que ele tem convicções. E, portanto, quando alguém se bate por convicções, tem que ter mérito. E, portanto, eu sempre o admirei por isso. E, portanto, ele é uma das pessoas que, efetivamente, para mim, é uma referência por essa resiliência que é muito necessária na política para conseguirmos atingir os nossos objetivos. E depois outra pessoa que eu também admiro e que não conhecia e que fui conhecendo ao longo deste tempo, exatamente pelo trabalho dela na Comissão de Saúde, é a Ana Rita Bessa do CDS-PP. E admiro-a muito porque pelo facto de haver de ser de um grupo parlamentar pequeno, ela tem que se desmultiplicar numa série de reuniões, às vezes quase em simultâneo, e ela faz isso sempre com um profissionalismo muito grande, com uma dedicação muito grande e demonstra um domínio das matérias que é efetivamente extraordinário. Tenho bastante admiração por ela. Estamos agora para a segunda parte da nossa entrevista e vamos para as nossas escolhas. A primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Cooperação ou afirmação? Cooperação. Rui Veloso ou José Cid? Rui Veloso. Sagres ou Superboc? Superboc. Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa? Isso é mais difícil. Essa de Queiroz. Ricardo Araújo Pereira ou Hermano José? Gosto dos dois, mas talvez por ser mais contemporâneo o Ricardo. Centro ou centro-direita? Mais centro, mas também direita. Ramalhianos ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. Pátio das Cantigas ou Canção de Lisboa? Pátio das Cantigas. Campo ou cidade? Também gosto das duas. Teria que dizer cidade, por ser o sítio onde vivo
mas diria também campo, por ser as minhas raízes, se calhar diria campo. Liberal ou conservador? Conservador. 230 ou 180? 180. E qual é que é a figura histórica que o inspira mais? Marquês de Pombal. E se pudesse convidar uma personalidade viva, nacional ou internacional, para almoçar, porque admira, quem é que seria essa pessoa? Eu se calhar diria a Angela Merkel, porque ela representa uma Europa em que eu acredito. E qual é que era a primeira pergunta que lhe fazia? Como é que conseguiu chegar tão longe e o que é que lhe vai deixar saudades? Qual é que seria o prato principal dessa refeição? Teria que ser uma francesinha. Em algum sítio específico do Porto? Que há sempre aquela rivalidade, quem é que tem a melhor francesinha? Pois, há essa rivalidade, eu teria que dizer que seria no Yuco, que é um restaurante em Paranhos, na Rua de Costa Cabral. E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar, que está no topo da lista? Olha, eu estou para visitar há muito tempo, gostava muito de ir à Escócia. E, portanto, é um dos sítios onde eu, quando tiver a oportunidade, hei de visitar. E tem sim alguma inspiração literária? Algum livro ou autor favorito? Eu leio muito, mas normalmente leio livros científicos e, portanto, daquilo que é a minha inspiração literária e da minha reminiscência enquanto jovem estudante, marcou-me um escritor português que se chama António Mota e que esteve comigo 2 ou 3 vezes na escola primária do Covelo e que ia lá para nos contar histórias. E eu ainda hoje guardo religiosamente os livros e até vou insistindo com os meus filhos para que eles também leiam esses livros, porque marcaram-me muito e eu acho que foi exatamente por esse contacto que tive com ele na minha infância e da forma também como ele apaixonadamente lia as obras que produzia junto das crianças que ele tinha pela frente. No mundo das séries e do cinema, prefere ficção científica ou outro tipo? Olha, eu gosto muito da saga Star Wars, gosto mesmo muito e, portanto, já vi muitas vezes esses filmes, portanto, sei a história praticamente de cor, portanto, gosto desse tipo de ficção científica. E no mundo da música? No mundo da música, gosto de todos os géneros musicais, mas prefiro música portuguesa. Eu gosto muito do Rui Veloso, do GNR, muito mesmo. E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleito deputado? Mudou muita coisa, nomeadamente o facto de estar fora daquilo que é o meu mundo. Isso é o que mais me custa, porque tenho que partilhar a minha vida entre a cidade do Porto, a freguesia de Paranhos e Lisboa. E eu não estava habituado, até por este trajeto que tive e pela sorte que tive em ser do Porto e, portanto, estudar sempre no Porto, não estava muito habituado a estar tanto tempo fora da minha cidade e da minha casa, e isso é uma das dificuldades que eu tenho. Nós temos que faço 1000 km por semana, e às vezes, quando é preciso, duplico esse número, porque às vezes tenho que ir durante a semana ao Porto, e portanto isso é talvez a maior dificuldade que eu tenho aqui. Juntando também o facto de ser Presidente da Distrital do Porto, como é que é uma semana na sua vida? Isso é muito difícil de contar, porque ela nunca é igual, a semana é sempre diferente, mas há uma coisa que é exatamente, eu tenho o mesmo padrão, que é todas as horas e todos os minutos estão ocupados. Portanto, eu utilizo o meu telemóvel como agenda e, portanto, não há nenhum slot que esteja vazio, e, portanto, eu tenho muito pouco tempo livre, muito pouco tempo para mim, mas como gosto muito do que faço, tudo isso acaba por ser compensado.
mas desde estar na Junta de Freguesia, que passo lá muito tempo, felizmente tenho uma excelente equipa que dá todo o suporte à dinâmica de funcionamento da Junta de Freguesia e com os qual estou em contacto diário, seja por telefone, seja por videoconferência, mas mesmo assim eu continuo a estar muito presente junto das associações da minha freguesia, junto da população. À segunda-feira de manhã, por exemplo, é o dia em que eu recebo a população de Paranhos, pode falar com o seu presidente de junta, portanto tenho esse dia guardado e reservado para os meus eleitores, com as mais diferentes problemáticas, desde a ação social, que é o grosso do problema, a habitação, também é um problema que existe muito, as pessoas procuram muito a Junta de Freguesia para esses dois problemas em concreto, mas depois há um conjunto muito vasto e muito variado de outras questões, e depois ao longo de toda a semana há um conjunto de atividades que não são sempre as mesmas, tirando naturalmente aquelas que são já de agenda obrigatória, os plenários, as reuniões da Comissão de Saúde, mas de resto, mesmo à noite, e ontem, por exemplo, era quase meia-noite quando terminamos uma ação de formação autárquica, e portanto digamos quase um contínuo desde das 9 da manhã até à meia-noite, com 2 pequenas pausas para fazer um snack no almoço e um snack no jantar de trabalho, mas um trabalho que é gratificante e portanto não cansa. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa estas palavras. A primeira é um conjunto delas, SNS. Justiça. Cáris. Uma profissão que gosto muito. Vergonha. Vergonha. Às vezes alheia. Task Force. A Task Force melhorou muito quando mudamos de coordenador e deixamos de ter um coordenador que era um político disfarçado e passamos a ter um coordenador que é muito mais, não é um político, portanto é um pragmático, é um operacional. Radicalismos. Não gosto nem de direita nem de esquerda. Ideologias. Ideologias, a mim diz-me muito, naturalmente, a minha ideologia, a social-democracia, e aquilo que é a possibilidade de nós garantirmos que as pessoas possam ter igualdade de oportunidades, possam ter justiça social, possam ter capacidade de vencer pelo mérito, e dentro desse enquadramento eu diria que me sinto muito bem dentro do PSD. Praia do Ourigo. A Praia do Ourigo está neste momento a ser fruto de mais um atentado urbanístico. Este conceito de cidade densa que o Presidente da Câmara atual tem construído no Porto não é salutar para quem vive no Porto como eu há 42 anos e que vê a sua qualidade de vida condicionada com centenas de prédios que estão a nascer por todo lado e que vão tornar a vida de todos um inferno. Depois nesses prédios vão morar pessoas, essas pessoas vão ter que se deslocar, vai ser mais carros, mais confusão, a cidade do Porto em termos de trânsito é caótica, e portanto não gosto do que está a acontecer na Praia do Ourigo. Invicta. Invicta é a minha cidade. Saudade. Saudade é uma característica muito importante do povo português e é algo que cuja definição é muito difícil, mas que é algo que nós sentimos no nosso coração. Amigos. Amigos, sim, é ótimo ter amigos. Força. A força é absolutamente necessária, a força física, a força intelectual, a força de vontade, de nós ultrapassarmos as barreiras que vamos tendo pela frente. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Paixão. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Bom, em primeiro lugar, dizer-lhes que gostava que eles pudessem voltar a acreditar na democracia. A democracia está em risco, os populismos de esquerda e de direita estão a florescer e é muito fácil dizer-se mal de tudo, é muito fácil criticar-se tudo. As redes sociais não contribuem em nada
para este crescer deste populismo e desta descrença na democracia. E é difícil fazer, e nem toda a gente faz tudo bem, mas nós devemos acreditar e, sobretudo, devemos exercer um direito que temos e que foi conquistado com muito suor por parte dos nossos antepassados e de muitos que ainda estão vivos hoje, que é a liberdade de podermos votar. Agora, também acho que as pessoas deviam votar em consciência e acho que cada vez menos as pessoas têm consciência daquilo que representam os programas dos diferentes partidos e daquilo que também representa a capacidade que cada liderança partidária tem para verdadeiramente implementar aquilo que está nos seus programas eleitorais. E, portanto, a minha palavra era que os portugueses voltassem a acreditar na democracia e que tivessem esperança que o nosso país voltasse a um ritmo de crescimento que nos pudesse permitir voltar a recolocar em patamares que nós já tivemos e que, infelizmente, nos últimos anos temos vindo a ficar para trás quando comparados com outros países da Europa e que estão dentro do mesmo patamar de desenvolvimento que nós. Alberto Machado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a todos lá em casa e continuem a acompanhar o projeto Os 230 com todas as suas entrevistas. Obrigado a todos.